trabalho e hoje é dia de terça-feira. Um entrevistado muito especial, um brasileirinho do Pará, ali pertinho da Amazônia, que é o Cláudio Vignotti. Falei correto, do Pará mesmo? Certíssimo, de Belém do Pará. De Belém do Pará. E olha que interessante. Aí vocês devem estar falando, o Cláudio do Pará, nós vamos falar sobre a cultura do Pará? Será? Acho que não, né? Acho que hoje não... Podemos deixar isso para outro dia. Podemos deixar isso para outro dia, mas fica combinado da gente falar do nosso regionalismo? Combinadíssimo. Bem, no Pará não é. Regina Ramalho ainda fazendo muito mistério. Bem, a Larissa me propôs uma pauta muito especial. Vocês sabem que a loira aqui é dislexa, né? Vocês já imaginaram uma loira dislexa com português aprendendo inglês? Ou qualquer outro idioma? É possível, Cláudio? Com certeza é possível. Eu acho que a gente precisa trabalhar com outro formato, de repente inserir outros elementos, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, com o teatro, é um elemento legal. Trabalhar a própria conversação, eu acho uma coisa bacana, que a gente pode trabalhar com temas interessantes que você goste, que chame a atenção, então com certeza é possível. Então dessa maneira vocês já começaram a perceber sobre o que a gente vai falar hoje. Bem, como nós vivemos no mundo do trabalho, a notícia para o trabalho fala sobre o mundo do trabalho, e quem nunca ouviu do pai, da mãe, dos professores, da sociedade, dos comerciais que a gente tem que falar, e falar o inglês britânico, ou inglês norte-americano, isso, enfim, que tem que falar o inglês, tem que falar o inglês dessa ou daquela forma, e de repente ele falou, para tudo, que estão ensinando tudo errado, Regina, não é exatamente assim. Qual que é a proposta diferente do teu trabalho, Cláudio? Bem-vindo primeiro, obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Olha, Regina, eu que agradeço aqui o espaço que você está me oferecendo aqui na Notícia Pro Trabalho, fico muito feliz de estar aqui com você. Em primeiro lugar, assim, a minha bagagem com inglês, ela vem de longa data, né? Eu morei 17 anos fora do Brasil, 12 nos Estados Unidos e depois 5 anos na Europa. Então, logicamente, quando eu cheguei nos Estados Unidos, um adolescente, né, estava com 17, 18 anos, então eu acabei assimilando aquela cultura americana e, de repente, vou para a Europa e percebo que ali, na Europa, o inglês era um pouquinho diferente. Então, ali que começou a minha pesquisa, realmente, de como trabalhar o inglês de forma que você seja aceita em qualquer lugar. Porque muitas vezes as pessoas acham que falar o inglês americano é o suficiente. Às vezes não é suficiente, porque você tem muitos regionalismos e quando você vai, de repente, para uma reunião de negócios, às vezes aquela forma de falar não é tão interessante para aquela relação de negócios. Então é aí onde entra o inglês internacional, mas tem toda uma pesquisa nesse âmbito. Inicialmente, quando eu comecei a ter acesso a isso, através da minha escola, que eu abri uma escola quando eu cheguei no Brasil, né, que é a Stand Up Idiomas, e aí eu comecei a buscar formas de ensinar o inglês de uma forma mais agradável e mais acelerada. Então eu trabalho com duas abordagens hoje, que a gente chama o Communicative Approach, que é a abordagem comunicativa, e o Affective Learning, que tem a ver com o afetivo. Então, na abordagem do Communicative Approach, você tem que trazer situações reais, vivências reais para o idioma. Então eu ensino através da conversação, através do teatro, e o Affective Learning tem a ver com você deixar a pessoa confortável, acolher a pessoa. Olha, já começando a ficar muito... Eu já me vi lá. Eu já estou lá dentro. Tá vendo? Então assim, e aí você traz mais esse elemento que é a bandeira do inglês como língua franca, o inglês internacional, o inglês global, que é uma coisa que ninguém fala no Brasil, né? Você inglês com língua franca, o que será que é isso, hein? As pessoas ficam realmente surpresas, o que é isso? Então, na verdade, hoje, quando você olha o número de pessoas que falam inglês, os nativos que falam inglês, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, são 360 milhões. Mas no planeta, 1,5 bilhão de pessoas falam inglês. Então, a comunidade internacional é muito maior que 360 milhões. Então, quando você olha o inglês para esse mais de 1 bilhão de pessoas, você tem diversos tipos de sotaques. Então, o inglês internacional, o que ele traz é o seguinte: você passa a compreender todo mundo.
Porque você passa a ficar focado não mais naquele inglês norte-americano ou britânico, mas você fica interessado também no inglês de outros países, como a China, porque às vezes as pessoas falam, não entendo o chinês falando. Você está tão preocupado em aprender o inglês americano, o inglês britânico, que aí você... Como é que vai fazer comércio com a China? Exato. E a China faz assim com o Brasil, ó. Então o inglês como aprendizado, essa questão regional, você veio explicando aí, realmente tem um peso relevante, assim como na comunidade surda. Eu acho que é fundamental, uma das coisas que a gente fala, é você ser verdadeiro quando você fala inglês. Então quando você tenta de tudo quanto é maneira falar o inglês como um americano, como se fosse um nativo, isso, coisa que você não é. Exatamente. Você até consegue se tornar quase nativo. Eu sou quase um nativo porque eu fui embora muito cedo do Brasil. Mas ainda assim eu não diria que eu sou um nativo, porque depois eu procurei sair desse esquema. Porque quando vocês conversam, você tem que trazer uma verdade para a conversa. Essa verdade vem daqui de dentro, vem das vísceras. E quando você consegue trazer isso para o idioma que você está falando, você traz verdade, as pessoas compram isso. Então tanto faz você ter sotaque ou não, o que as pessoas querem é essa verdade. Eu amei isso, porque o que eu trabalho em todos os trabalhos de construção de imagem da notícia, eu sempre digo isso, a sua coisa única, a sua verdade, né? Então tá reforçando até o que eu ia dizer. E aí algumas escolas ainda falam, por exemplo, agora tá o modismo. A gente nem tinha combinado, se você não se sentir confortável, se você me fala. Tá até um modismo nas escolas tradicionais, né, onde você vai aprender o mínimo que você tem que saber no Brasil, na hora que você tá do zero, né, dos 4 anos que você entra na escola, até terminar o colégio, no mínimo, você deveria aprender português, você deveria aprender bom português, matemática, ciência, geografia, história, história do Brasil, né, raciocinar, filosofia, talvez alguma coisa. Mas agora está um modismo das escolas tradicionais também colocarem o idioma, e elas ainda vendem pra gente, eu quero morrer com isso, vamos ver o que você fala, Cláudio, mas elas ainda alegam que elas vão cobrar mais caro em razão do fato de que essas escolas que as crianças vão falar o inglês bilíngue. Vamos explicar o que é o bilíngue? Porque acho que eles não sabem o que é bilíngue, né? Na verdade você tem hoje no Brasil essas escolas bilíngues que proliferou por tudo quanto é lugar. Ou que se dizem bilíngue, que se dizem bilíngue, porque o que você tem no Brasil são as escolas internacionais, que são escolas caríssimas, né? Que são normalmente para filhos de diplomata, que todo o conteúdo programático é ensinado naquele inglês daquele país. Por exemplo, se for nos Estados Unidos, vai ser ensinado o inglês americano. E aqui em São Paulo nós temos, acho que 2 escolas internacionais. E aí você tem essas escolas que eles dizem que é bilíngue, onde eles têm uma parte do currículo ou das matérias ensinada em inglês. Então isso que eles chamam de bilíngue. O que acontece? A finalidade deles, que eu acredito que seja, é que a criança se torne um falante nativo, mas isso não acontece porque as professoras que vão ensinar normalmente já são professoras brasileiras, que normalmente têm um sotaque, e as crianças acabam adquirindo também aquele sotaque, é normal isso. Se você quer realmente que o seu filho fale o idioma como o nativo, você tem que colocar numa escola internacional, que aí você vai estar com toda a grade curricular ensinada em inglês, e você tem apenas o português, porque é obrigatório, porque a escola está no Brasil, é obrigatório ensinar português também. Então vai ter uma matéria lá chamada português, mas o resto todo é ensinado em inglês. As escolas bilíngues não, ela tem uma parte da programação que é dedicada ao ensino de inglês, mas apenas algumas horas. Isso vai depender de escola para escola. Também não quero falar muito disso, porque não é uma área que eu tenha uma profundidade, né? Muito grande. Mas isso é o que eu ouço e vejo, porque eu trabalho hoje com uma escola de idiomas, eu tenho professores que trabalham nessas escolas, então eles são muita referência com o que eles me passam. E é interessante também essa questão, porque assim, quando a gente fala no falar outro idioma, seja inglês, espanhol, italiano, a Libras, né, a segundo idioma oficial do Brasil, a língua brasileira de sinais, a gente acha que é só falar, mas na hora que a gente está falando a gente tem que pensar. E esse desliga e liga de pensar português, pensar em inglês, é que torna a pessoa bilíngue, né? Eu tenho uma comadre que daí eu tô aqui, eu só falo português. Cláudio tá ali, ele só fala inglês. E ela consegue estar no meio da gente, literalmente traduzindo,
E ela desliga a chavinha do falar e pensar em inglês, e ela liga a chavinha do falar português e traduz pra gente, e ela desliga a chavinha do falar português e liga a chavinha. Isso é o bilíngue, né? Eu acho que, eu entendi agora o que você quer colocar, eu acho que o ser bilíngue, eu sempre trago essa analogia, quando você nasce, você vem para esse mundo sem ter um software, e aí conforme você vai dialogando com a sua mãe, a primeira pessoa ali, né, depois o pai, a comunidade, você desenvolve o teu próprio software, onde está toda gravada aquelas informações, e ali tem todas as informações culturais, e você responde aos estímulos que vêm de externo, acessando esse software. Quando você está aprendendo um idioma inicialmente, você tem que acessar inicialmente esse software, que é o teu idioma nativo. Aí você linka com aquela língua, mas eventualmente você tem que não abandonar esse software, mas você tem que colocar ele de lado para então criar esse software, esse novo ser. É um ser que pensa como aquela cultura onde ele está inserido. E que o idioma é uma vírgula. Exatamente. Mas é uma vírgula que faz toda a diferença. Com certeza, com certeza. Então, você tem que... às vezes, o que acontece? A pessoa, quando ela aprende o idioma, se ela não tiver essa bagagem cultural, vai ser difícil, ela pode até entender muito, mas ela não vai entender, por exemplo, uma piada. Então, por causa disso, eu fui parar nessa questão do bilíngue exatamente por causa dessa questão, era essa a minha dúvida, né? Eu sou muito desconfiada, advogada, jornalista, né? Bacharel em direito, jurista, né? Advogada eu não sou porque eu não exerço a OAB, mas estudei direito direitinho, a gente fica muito desconfiado com o que vende pra gente, né? E que história de bilíngue é esse? Que daí você não ser, mas você convive perto de uma série de pessoas que são, né? E aí você fica, mas que história? Porque é um pensar diferente mesmo, até a piada. Coisa que pra gente aqui é piada, lá é ofensa. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou intérprete do consulado americano, trabalho com eles desde 2011 e eu acompanho missões. Então vem uma missão com empresários, membros de governos, e eu tenho que acompanhar. Então muitas vezes quando você é um intérprete, você tem que cuidar muito, porque você não pode traduzir nada literalmente. Porque de repente uma tradução mal feita, ela vai dar uma interpretação diferente. Então, além de você conhecer as palavras, você tem que conhecer também a cultura daquele local. Então é muito importante, a gente está vivendo hoje no mundo globalizado, onde o inglês é a língua desse mundo globalizado. É por isso que eu falo do inglês global, do inglês internacional, do inglês como língua franca, que te dá essa possibilidade de aprender o inglês rápido, porque você precisa ser funcional no inglês, e também te dá essa bagagem cultural que você vai permitir conhecer, dialogar com o chinês, com o alemão, com o francês, com o italiano, com o japonês. Então a bagagem de ensinar um idioma não é só... Eu acho que hoje o Brasil, quando a gente pensa no inglês internacional, o Brasil, ninguém nunca falou disso aqui no Brasil. Tem um linguista que fala aqui, que é o nome, eu vou até pegar o nome do cara aqui, é um nome super difícil, é o Dr. Rajagopalan, que fala justamente que você, ao construir de que esse inglês, que as escolas tradicionais falam, que você tem que aprender inglês americano ou inglês britânico, é o problema que te segura a aprender inglês. E a outra coisa é que a maioria das escolas no Brasil, elas estão vendedoras de livro. Elas vendem, o lucro está no material didático, na venda do material didático. Então você passa anos e anos e anos com aquele material, e a funcionalidade que você precisa ter do inglês não existe. Que então, a fala. Que a fala, e se comunicar rápido, se comunicar. Então assim, eu dentro do que eu trabalho, do dia número 1, você não tem inglês não, você já começa, já vai entrando para a conversação. Você já vai trabalhar situações. Então a situação hoje você vai aprender como se apresentar, como falar oi para uma pessoa. Coisas muito práticas, coisas do dia a dia, coisas do trabalho. Dinâmicas, né? Dinâmicas, e todo mundo acaba aprendendo muito mais rápido. Porque eu trago para o inglês não um material didático, eu trago para o inglês a sua vida. É a sua vida que eu vou trazer, e isso vai virar o livro. Entendeu? É uma customização do seu mundo para o inglês. Bacana. E aí, quando você falava, me veio uma questão. Eu tenho um grande amigo poliglota, o Ricardo Fabrício. Beijo, Ricardo. E que ele disse pra mim, né, que quem sabe, porque uma lenda que criam pra gente é que é realmente muito difícil aprender inglês, ou que é muito difícil aprender japonês e tal. E ele fala pra mim assim, a língua mais difícil é a nossa.
Sim. Quem entende bem as estruturas gramaticais da nossa língua é capaz de entender que muda pouca coisa. Tem relação isso? Tem sentido? Como que o professor vê essa questão do aprendizado? Tem um idioma que é mais difícil que o outro? Ou realmente você primeiro dominar a tua língua já é um caminho para você aprender outros idiomas? O primeiro idioma sempre é o mais difícil, então é por isso que leva muito mais tempo uma criança começar a falar com 5, 6 anos. Porque ela não tem referência de nada, você vai ter que dar nome para tudo. Quando você já tem todo esse vocabulário pronto, depois é só linkar. Então fica mais fácil. São links mesmo. São links que aí você pode trabalhar com a neurociência, criando... porque tudo que... Neurociência para aprender inglês. A neurociência é super bacana porque o que acontece? Você tem que trazer situações reais, vivências reais, onde você trabalha uma emoção e tudo que tem. Se você pensar que a nossa vida a gente vai lembrar de coisas que tiveram ou um efeito positivo ou negativo. Coisas que mexeram com a gente emocionalmente, o resto a gente não lembra. Então quando você traz uma situação que existe uma emoção, isso vai para a memória de longo prazo. Fica na memória, né? Então a retenção é maior. Quando você passa por coisas triviais, se você for aprender só gramática, numa aula de inglês a retenção vai ser muito menor. Muito menor. Praticamente você tem que passar anos repetindo aquilo para poder aprender. E quando você cria uma situação real, então isso vai para a memória de longo prazo. Isso não sou eu que falo, são os neurocientistas, são pessoas ligadas à neurociência. Eu trabalho dentro do meu programa de inglês, eu trabalho muito com conversação. Eu tenho outro trabalho que eu faço de inglês através do teatro. Eu trabalho, logicamente a gente tem que trabalhar um pouco a estrutura. Quando você falou a questão da gramática, eu acho que vai depender de cada caso. Eu procuro não falar muito em gramática, porque eu tenho um lema comigo que eu digo: você quer aprender, estudar inglês, vai para uma faculdade, vai fazer letras, porque aí você vai entender a estrutura. Se você quer praticar inglês, você me procura, porque eu vou fazer a coisa... Eu amei. Ai, o diretor muito chato, o diretor falando assim, ó, que tá acabando o tempo, não te falei que ia passar voando? Pois é, eu nem percebi. Você viu que vai ter que voltar aqui, que tem muita coisa pra gente compartilhar com o público ainda sobre a questão do inglês e de que maneira ele pode contribuir para o nosso crescimento. Quem quiser, professor Cláudio Vignotti, quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, como é que a gente faz? Então, você pode anotar aí o meu site, meu website, mas assim, é muito rápido fazer contato comigo através do WhatsApp, né? O código de área 11 98714 0158, 98714 0158. Espero que vocês tenham gostado e quem quiser saber também outras informações sobre a notícia para trabalho, 11 993 87 3713. Eu quero agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Um meu beijo a toda a nossa equipe.